de Êxodo, capítulo 24. Livro de Êxodo, capítulo 24. Irmão Divino, está lá. Irmã Cleusa, sejam bem-vindos. Aliás, não tem que falar sejam bem-vindos, não. Que bom que vocês estão aqui conosco. Fiquem em pé, meus irmãos, fiquem em pé. Esses irmãos são membros fundadores dessa igreja. Você sabia disso? Hoje eles estão morando em Nova Serrana. A família está ali, a Lu, Clevinho está lá, né? Uma salva de palmas pela vida deles. Deus abençoe. Alegria tê-los conosco. Alegria. Deus abençoe. Êxodo, capítulo de número 24. A Bíblia diz assim, em Êxodo, capítulo 24. Depois disse o Senhor a Moisés, verso 1. Vou começar a ler do versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe, e só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Vindo, pois, Moisés, e contando todas essas palavras do Senhor, e todos os estatutos, então o povo respondeu a uma voz, e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, nós faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu. Leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Então Moisés tomou aquele sangue e o espargiu sobre o povo. E disse: eis aqui o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. E subiram Moisés, e Arão, e Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como uma obra de pedra, de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Mas viram a Deus, e comeram, e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte, e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Subiu Moisés ao monte de Deus, e disse aos anciãos: esperai-nos aqui, até que tornemos a vós. E eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver algum negócio, se achegará a eles. E subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. E o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés entrou no meio da nuvem, depois subiu o monte, e Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Amém. Amém. Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar com você nessa noite sobre
a comunhão que libera o acesso. A comunhão que te dá acesso. O texto está dizendo que Moisés, Nadab, Arão, Abiú e mais 70 homens de Israel tiveram uma palavra de Deus. E a palavra que Deus deu a eles é: subam, mas não subam ao cume do monte. E eles subiram, fizeram um altar, levaram animais, sacrificaram os animais e aspergiram o sangue sobre o altar. E segundo diz a Bíblia, que de repente o Senhor veio até eles. E eles viram, diz o versículo 10, viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como uma pedra, como uma obra de pedra de safira, e como o parecer do céu na sua claridade. Porém ele não estendeu a sua mão, mas viram a Deus, e comeram e beberam. Viram a Deus, comeram e beberam. O texto anterior vai dizer que Deus promete enviar um anjo. Alguns rabinos judeus acreditam que esse anjo se chamava Metatron. Não há nenhuma evidência bíblica. Já nós, cristãos, acreditamos que quando eles dizem ter visto Deus, era uma teofania. Era Jesus aparecendo ali em forma de anjo. Mas o que me chama a atenção nesse texto, o que me chama muito a atenção, é que Moisés não teve ordem para subir o cume do monte. Até que a Bíblia diz então que eles comeram e beberam. É o que o texto diz. Eles viram o Deus de Israel. Eles viram o Deus de Israel e comeram e beberam. Comeram e beberam. Eu fico imaginando essa cena. Logo depois que eles comem, logo depois que eles bebem, vem uma palavra a Moisés: agora você pode subir ao cume do monte. Depois que ele comeu e bebeu, agora você pode subir o cume do monte. E diz a Bíblia então que ele sobe e fica esperando por 6 dias. No 7º vem uma palavra de Deus. E ele sobe ao cume. E ali ele fica 40 dias. 40 noites. Eles tiveram uma comunhão com Deus. Eles comeram com Deus. Eles beberam com Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre comunhão. Comunhão. É uma palavra que você ouviu há muitos anos atrás. Desde criança, talvez, você tenha ouvido falar dessa palavra, comunhão. E o que de fato é comunhão? Comunhão é uma palavra, no grego, traduzida pela palavra koinonia. E koinonia quer dizer tendo algo em comum. Diga comigo, comunhão é ter algo em comum. Também comunhão significa compartilhamento, uniformidade, associação, parceria, participação, uma sociedade, companheirismo. Mas também comunhão significa comer juntos. Diga comigo, comunhão significa comer juntos. Quantos tiveram uma comunhão hoje nas suas casas? Quando você estava almoçando com a sua família, vocês estavam comendo juntos. Vocês estavam tendo comunhão. Mas interessante também é que comer junto, num sentido de intimidade, numa profundidade maior, comer no mesmo prato.
É isso. Comunhão é comer no mesmo prato, beber no mesmo cálice. Interessante isso. Porque a palavra comunhão significa também comer juntos. E Moisés teve acesso a Deus. Quando então eles se purificam pelo sangue e depois que tem a comunhão. Os judeus se lavavam antes das refeições. Hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de todo o pecado. O sangue de Jesus nos dá acesso ao trono de Deus. O sangue de Jesus nos permite encontrar com Deus. Mas também eles tiveram acesso através da comunhão. Depois da comunhão, Deus disse: agora sobe. Agora sobe. Agora você tem acesso. Se você quer ter acesso a Deus, se você quer ter acesso direto a Deus, você precisa ter comunhão. Você precisa comer junto. Você precisa ter algo em comum. Estar participando de alguma coisa que Deus também está participando. É isso que a palavra do Senhor está dizendo a mim e a você. Depois da comunhão, você tem acesso à altura. Mas primeiro, comunhão. Ninguém tem acesso a Deus se primeiro não tiver comunhão com Deus. Comunhão é ter algo em comum com Deus. Comunhão é comer junto com Deus. O teu nível de comunhão, determina o tipo de acesso que você pode ter a Deus. O teu nível de comunhão, o tamanho da tua comunhão, determina a porta que você tem acesso a Deus. Você não tem acesso a Deus sem que primeiro tenha comunhão com Ele. E a minha pergunta é: qual é o tamanho da tua comunhão com Deus? O quanto você se aproxima dEle? Qual é a tua proximidade dEle? E não vale você dizer: pastor, não depende de mim, depende dEle. Isso é mentira, porque Ele disse em Tiago 4:8, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Ou seja, é você quem determina o quanto você quer que eu me aproxime de você. É isso que Deus está falando. Cada passo que você der em minha direção, eu darei em tua direção. É isso que Deus está dizendo. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. O que te dá acesso a Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, é a sua comunhão com Ele. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. A comunhão, ela tem um poder enorme quando você sabe, quando você se aproxima e quando você busca. Em Lucas capítulo 2, em Lucas 24, versículo 25, após a ressurreição de Jesus, as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque o morto havia desaparecido do túmulo. Jesus havia ressuscitado. E havia uma confusão em Jerusalém. As pessoas estavam falando muitas coisas. 2 homens estavam a caminho do arraial da vila de Emaús. E aqueles 2 homens conversando, e eu fico imaginando essa cena, aquela estrada de chão já escurecendo, e eles ali caminhando e conversando. Olha, mas você viu o que aconteceu? Ele foi crucificado. Olha, eles colocaram guardas lá para guardar o corpo dele. Mas a pedra foi removida. O corpo não estava lá. O que aconteceu? Estão dizendo que ele ressuscitou. Mas será que é verdade? De repente, aqueles 2 homens caminhando ali no escuro, se aproxima um terceiro homem e entra no meio deles e pergunta a eles: o que vocês estão falando? Esse homem, sabe quem era? Sabe quem era? Sabe quem era? Jesus.
E eles então perguntam para ele: você é forasteiro? Você não sabe o que aconteceu aqui com Jesus Nazareno, varão profeta que foi poderoso em obras, diante de Deus e de todo o povo? Quando eu leio essa passagem, irmão divino, eu me lembro daquela canção Dois Discípulos no caminho de Emaús. E aqueles homens ali conversando, e Jesus então começa a mostrar para eles que o Filho do Homem haveria de padecer, que ele tinha que ser crucificado. E Jesus começa a narrar para eles, desde Moisés. E eles então, quando chegam na sua casa, em Emaús, eles viram para aquele homem que eles não sabiam quem era, e diz: entra um pouquinho, fica conosco, já se faz tarde. E Jesus então entra, e estando ali com eles, Jesus disse: honestos de coração, é o texto que estava ali, honestos de coração. E Jesus então parte o pão. Quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem e Jesus desaparece. Os olhos deles se abriram depois que Jesus partiu o pão. Os olhos deles se abriram quando eles foram entrar em comunhão. O que eu quero que você entenda, assim como Moisés, aqueles discípulos também comeram com Deus, e os seus olhos foram abertos. Jesus estava o tempo todo, mas eles não o reconheceram. Mas na hora da comunhão, os olhos se abriram. Existem pessoas que dizem assim: pastor, eu tenho tanta dificuldade. Eu leio a Bíblia, eu me esforço, mas eu não entendo nada. Parece que eu estou lendo um livro em inglês, não estou entendendo nada que eu leio. Isso aconteceu com alguns discípulos. Jesus disse que as pessoas não entendiam o que ele dizia, porque ele falava como que em parábolas, mas aos seus em particular, ele explicava o significado. O significado das parábolas eram dadas na comunhão, no momento de intimidade. O que eu quero que você entenda só tem revelação desse livro quem tem comunhão com ele, quem tem intimidade com ele, quem o busca no secreto, quem vive na presença dele, quem fala com ele. Pastor, o que eu faço? Seminário, curso de teologia, você vai ser só um papagaio falante. Mas quando você tem comunhão, você tem revelação, você tem a palavra que vivifica dentro de você. Você passa a conhecer agora, não a história de Jesus. Quando você tem comunhão com Deus, você passa a conhecer o Jesus da história. Não o Salmo 23, mas você passa a ter conhecimento do pastor do Salmo 23. É uma intimidade com ele, é vida com ele. Os seus olhos são abertos. Aconteceu com Saul. Em 1 Samuel capítulo 9, as jumentas de Saul haviam sumido. 3 dias ele estava procurando as jumentas, ele não achava. Alguém disse: olha, vamos na casa do profeta. Ele não tem nada para levar lá. E eles foram à casa do profeta. E quando chegaram ali, o profeta disse: Deus já havia me falado que um homem ia me procurar. Vamos comer. E depois que eles comeram, depois que eles tiveram comunhão, veio a revelação: as jumentas estão no lugar tal. Os olhos de Saul se abriram. Ele passou a enxergar aquilo que ele não conseguia ver. Ele passou a ter discernimento. Quando você tem comunhão com Deus, os seus olhos se abrem. Você passa a ver as coisas de uma maneira diferente. Você passa a ver aquilo que as pessoas normais não conseguem ver. Você passa a ter uma visão maior. Uma visão dotada de discernimento. Diga comigo, discernimento. Tem muita gente que vê, mas não entende. Você vai ver e entender.
Da mesma forma que quando você tem comunhão com Deus, Deus abre os seus olhos. Da mesma forma que quando você tem comunhão com Deus, Deus fecha os olhos dos teus inimigos para você. Quando Saul saiu, ele tinha que passar na guarnição dos filisteus. O exército estava acampado, os homens estavam armados. E eles, Saul, era um alvo em potencial. Mas sabe o que acontece? Eles estão ali e Saul passa no meio deles. E eles não enxergaram Saul. Quando você tem comunhão com Deus, Deus vai cegar aqueles que te perseguem. Eles não te verão. Você ficará invisível aos olhos dele por causa da tua comunhão com Deus. Deus vai abrir os teus olhos, vai mostrar os teus inimigos. Deus vai fechar os olhos dos teus inimigos, não vão deixar eles te enxergar. Você pode dizer amém? A comunhão com Deus. Quando você tem algo em comum com Ele. Quando vocês participam de um propósito em comum. Quando você está envolvido em algo dele e você passa a ter comunhão com Ele, Deus começa a transformar você em um profeta dele. Em Êxodo capítulo 18, melhor, Gênesis capítulo 18. Quando Abraão estava ali na sua tenda, ele recebe a visita de anjos. E ao receber a visita de anjos, Abraão diz assim para os seus servos: mate um novilho, nós vamos fazer um baita churrasco aqui agora. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você nunca se atentou para isso. Talvez você nunca pensou nisso. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já esteve com um anjo? Você já parou para pensar nisso? Os anjos apareceram ali na tenda de Abraão. Hebreus diz, não deixando a hospitalidade, porque alguns sem saber hospedaram anjos. Você sabia? É muito possível que muitas vezes você já teve encontro com um anjo sem saber que era um anjo. Sem saber. Gente que apareceu do nada, numa situação inesperada, te deu um norte, te deu uma direção, te ajudou e sumiu. Mas quem é essa pessoa? Quantos tiveram experiência assim? Agora parece que lá vai aumentando o número de gente que já esteve com anjo. Talvez uma pessoa, ele em forma de um servidor público, em forma de um funcionário, em forma de eu não sei o que. Talvez você espera que ele vai aparecer lá para você com aquelas roupas talares, vestido de branco e aquela luz. Já aconteceu comigo isso em 1992, quando eu tive uma experiência horrível com um anjo. Eu digo horrível. Ao mesmo tempo, uma experiência prazerosa e ao mesmo tempo uma vontade de sair correndo. Um medo, mas não é um medo daquele medo do mal. Um medo que se traduz em temor. Ele falava comigo e parece que eu estava dentro da voz. É como se eu estivesse dentro da caixa de som. A voz ocupava todo o espaço. Alguns dias depois, eu tinha uma palavra, eu vim ao monte, subi o monte do altar. Era por volta de 11 horas da noite, estava eu e o pastor Edilson. E nós havíamos feito uma tenda, caso chovesse, e nós estávamos ali na tenda orando, quando de repente eu tive uma visão de um anjo. E quando eu tive aquela visão, eu comecei a gritar, Deus, não quero ver, não deixa eu ver. Tem muita gente que pede para ver anjo. Meu irmão, você não tem noção. Você não tem noção. Eu não estou falando de ter visões. Eu estou falando olho a olho. Nesse dia, no monte, eu já tive uma visão. Só que eu estava vacinado.
Ou seja, eu ainda estava com a experiência de 15 dias atrás. E eu pensei, vou ver de novo, eu não quero ver. E eu comecei a gritar, Deus, não, eu não quero ver, eu não posso ver. O Edilson assustou, o que foi? De repente dá uma explosão de fora da barraca e vem uma brasa de fogo e cai no cobertor dele. Alguns dias, há uns anos atrás, alguns irmãos da igreja fizeram um propósito. 40 dias, sair daqui e ir ao monte do altar, a pé. Você sabe o que é isso? São 11 quilômetros. E eles foram. Num determinado dia, ao término da campanha, aliás, não foi 40 dias, eles fizeram um jejum de 40 dias. Jejuaram várias vezes por 40 dias, e eles fizeram um propósito, não sei quantos dias, de ir ao monte. No final desse projeto, dessa campanha, quem já foi lá sabe o que eu estou falando. Quando eles saíram da rodovia e entraram na estrada de chão, isso o irmão Vando me contando, ele estava lá. E ele falando, pastor, nós vimos um grupo de homens, de branco, vindo na nossa direção, estava muito escuro, e nós vimos, eles eram muitos homens, e eles vinham na nossa direção, nós paramos e falamos, o que é aquilo? Uau, aqui, já era mais de 11 horas da noite, eles estavam indo para lá, essas horas da noite, aquele monte de gente vestido de branco vindo na estrada, meu irmão, imagina você, vai falar, é as armas que está vindo aí, né? As armas perdidas. Eles assustaram, pararam e falaram, olha, o que a gente faz? Vamos esperar. E ficaram esperando. E de repente, não, vamos ver o que é. E os homens vêm na direção deles. E eles vão na direção dos homens. O que eles não esperavam é que nas costas deles sai um carro da rodovia, entra na estrada, eles vê o farol e olha, o homem para o carro, desce, saca uma arma, aí já não é visão. Quando esse homem saca a arma, aqueles homens de branco chegam e o homem começa a disparar. As balas passavam, eles só escutavam o barulho das balas passando. E aqueles homens de branco vieram e fizeram isso, ó. Aqueles homens passaram no meio deles e desapareceram. E o homem entrou no carro e saiu disparado. Experiências com anjos é o tempo todo. Se não fosse o anjo do Senhor que se acampa ao seu redor, você não estava aqui nessa noite. Já era para carro ter te atropelado, já era para a gente ter te matado, já era para você ter sido destruído. Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, eu pastoreava uma igreja na divisa com Neves, e eu tinha uma congregação no Morro do Cafezal. Me lembro como se fosse hoje, era um domingo pela manhã, eu tinha uma congregação no Morro do Cafezal, e eu tinha uma congregação na favela de São José, perto do bairro, perto da Dom Pedro, perto do aeroporto Carlos Praz. Eu me lembro que eu ali com os meus 22 anos de idade, eu fui para a Avenida Afonso Pena, pegar um ônibus para subir a serra. E eu estou lá, esperando o ônibus, com minha Bíblia. E de repente vem um arrastão, os meninos pegando todo mundo e roubando as coisas. E quando eles vieram na minha direção, eu parei, o moço parou diante de mim e começou a olhar assim espantado. O outro disse assim, sai de perto dele, tem esse homem de branco, sai de perto, vamos embora. Quando você tem comunhão com Deus, as coisas começam a tomar um rumo diferente na sua vida. As coisas começam a mudar. Tudo começa a mudar. Abraão estava ali, e de repente aqueles anjos vêm à casa dele. E Abraão faz um churrasco com eles. Só que naquela comunhão, o anjo dá uma palavra. Abraão tinha um sonho. O maior sonho de Abraão, ter um filho. Na hora da comunhão, o anjo anuncia, você vai ter um filho. Já com 99 anos de idade, você vai ter um filho. Tua mulher com 90, ela vai dar à luz. Mas não foi só isso.
Deus disse para Abraão: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E o Senhor disse: Deus, o Senhor vai matar ímpio com justo? Deus disse para Abraão: Abraão, jamais ocultarei a você o que eu faço. Versículo 17 do capítulo 18. E disse o Senhor: ocultarei eu, Abraão, o que faço? Ou seja, quando você está num nível de comunhão com Deus, Deus não te oculta nada. Deus fala tudo com você e fala tudo para você, e Deus entrega para você. Por quê? Por causa da tua comunhão com Ele. Pastor, como assim? Deus fala em sonhos, Deus fala em visões, Deus fala em revelações, Deus fala na natureza. Eu me lembro um dia em que eu ainda solteiro, saí de casa, indo para o meu trabalho. Eu trabalhava no escritório de engenharia, eu era projetista. E quando eu passei assim, eu estava muito preocupado naquele dia, com algumas coisas na minha vida, me preparando para casar. Eu passo debaixo de uma árvore que cruzava um muro na rua Barão de Piuí. E quando eu passo ali, perto da casa do Zé Leite, quando eu passo por ali, eu passando ali, cai uma folha, e ela cai dentro da minha blusa, a ponto de me incomodar, e eu ter que enfiar a mão para tirar. E quando eu tiro a folha, o Senhor me diz: filho, nenhuma folha cai de uma árvore se eu não permitir. Aquilo me deu um consolo tão grande. Eu fui trabalhar. À noite nós estávamos numa reunião de oração, e quando nós estávamos ali orando, Deus toma um daqueles irmãos que estava no grupo de oração e disse: filho meu, hoje ainda de manhã eu te disse, nenhuma folha cai de uma árvore sem minha permissão, não te preocupes. Quando você está no nível de comunhão com Ele, Ele fala com você, Ele usa a natureza, Ele usa visões, Ele te dá sonhos, Ele fala. Deus fala, de acordo com a tua comunhão, de acordo com a tua comunhão, Deus vai falar com você. Quando você tem comunhão com Deus, você se transforma no intercessor, porque não existe pessoas que tenham comunhão com Deus que não sejam intercessores. Eu tenho uma comunhão muito grande com Deus. Você é intercessor? Não, não sou não, mentiroso. Mentiroso, porque quando você tem comunhão, Deus te revela, mas Deus revela para a gente, não é para fazer fofoca, é para a gente interceder, é para a gente se colocar na brecha, é para nós entrarmos no meio e clamarmos: Deus tem misericórdia. E foi justamente isso que aconteceu. Eu vou destruir Sodoma. Senhor, você vai destruir o justo também? Não. Se tiver 50 justos, não destruo. Se tiver 40 justos, não destruo. Abraão foi descendo, 50, 40, 30, 20, 10. Sabe o que é isso? Intercessão. Senhor, não destrói 50. Tudo bem, Abraão, se tiver 40. Senhor, não destrói 40. Se tiver 30, 20. Intercessão é briga com Deus. Briga no bom sentido. É lutar com Deus. É como Jacó. A Bíblia diz que Jacó lutou com Deus. E quando você tem comunhão com Deus, você aprende a lutar com Ele em oração. O Senhor te visita, mas requer de você posicionamento. O Senhor te visita, mas quer saber até onde você está disposto a ir. Até onde dura a tua perseverança. Até onde você é capaz de ir. Até onde você é capaz de chegar. Até onde você é capaz de resistir. Quer uma dica? Leia um livro chamado A Força da Oração Perseverante. A Força da Oração Perseverante. A capa dele é vermelha, não me foge aqui o nome do autor. Marque alguma coisa, não me lembro mais. Abraão então intercede. E a Bíblia diz então que quando Deus destrói Sodoma, versículo 29 do capítulo 19, quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, e destruiu as cidades onde Ló vivia. A Bíblia diz que Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló. Diga comigo: Deus se lembrou de Abraão e livrou Ló. Quem é Abraão?
o homem da comunhão. Se você é da comunhão com Deus, Deus se lembra de você e livra o seu filho, livra a sua filha. Porque Ló era sobrinho de Abraão e livrou o sobrinho. Deus se lembra de quem tem comunhão com Ele e dá livramento. A comunhão, ela gera poder. Atos 2:42. Ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, o partir do pão e as orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Diga comigo, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Mas o que acontecia antes? Eles perseveravam no ensino, na comunhão, no partir do pão e das orações. São 4 coisas que não pode faltar na vida de um crente, são 4 coisas que não pode faltar numa igreja. Se faltar, ela está falida. Ensino da palavra, comunhão, partir do pão e oração. E a igreja pregava uma mensagem. A mensagem que a igreja dos apóstolos pregava era: Jesus vive. É a mesma mensagem que Pedro pregava: Jesus vive. É a mesma mensagem que Paulo pregava: Jesus vive. Irmãos, nós podemos ter 1 milhão de pregação, mas o centro da mensagem é: Jesus Cristo vive. E Marcos capítulo 16 diz: e tendo eles partido, cooperaram com eles o Senhor por meio de sinais. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou se beberem alguma coisa mortífera, dano algum lhes fará. Por quê? Porque a mensagem é: Jesus vive. A nossa fé não é para ontem, a nossa fé é para hoje. Se for para nós começar a falar: não, isso aqui é psicológico, não, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, você pega a Bíblia e joga ela no lixo. Ou você crê que esse Deus está vivo, ou então, meu irmão, larga a mão disso. Jesus Cristo vive. A Bíblia diz: Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia! As pessoas estão desesperadas. O que vai ser do Brasil? Eu te falo o que vai ser do Brasil. Ah, vai acontecer eleição, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Uma coisa eu sei: o povo de Deus está orando. E a minha Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Nós temos que confiar no Senhor. A nossa confiança tem que estar em Deus. Nós precisamos ter fé, acreditar e projetar na nossa mente quadros de vida, não quadros de morte. Hoje pela manhã, nós tivemos uma reunião aqui em cima, com toda a liderança de célula. Um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu nunca participei de nada igual do que o senhor já fez nessa igreja. Realmente foi muito impactante. Mas eu fiz uma coisa aqui. Eu peguei uma irmã, coloquei ela sentada numa cadeira, e peguei um grupo de irmãs, e falei: olha, começa a dizer para ela, o que você pensa dela? E ali começaram então, as qualidades fluindo, as virtudes daquela pessoa fluindo. E um falava, e de repente o povo começa a chorar, eu também começo a chorar, as pessoas começam a chorar, foi um chororô só ali. Ninguém falou bajulação, todo mundo falou a verdade. Mas é que a gente está carente de virtudes, porque a gente só escuta crítica. É crítica e coisa ruim o dia inteiro. Chega um momento, sabe, é tanta coisa ruim que a gente escuta sobre nós, que nós escutamos sobre nós, é dentro de casa, é na rua, é no trabalho, é em todo lugar, que a gente só vai se apequenando, só vai ficando assim, ó. Cada dia que passa, nós vamos diminuindo, e de repente, irmãos, nós que tínhamos que ter uma postura de homem e mulher de Deus, uma envergadura de homem e mulher de Deus, nós estamos assim, ó, nesse mundo. Aí quando chega alguém, como o anjo que apareceu para Gideão, quando ele estava escondido lá na eira, e diz, aquele homem que estava ali com medo, acovardado, o anjo não chegou para ele e falou: seu covarde, sai daí não. O que o anjo disse para ele? O Senhor é contigo, varão valoroso. Na mesma hora ele toma postura. O que você está precisando é de uma palavra certa, que te levanta, e que mostra quem de fato você é.
E é na comunhão com Deus que Deus começa a falar isso com você. A unção tem poder. Salmo 133. Ó, quão bom, lembra? E quão suave é que os irmãos vivam em união. Coloca na tela aí, irmão. É como o óleo que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. E lá embaixo, se não me engano, no versículo 3, vai dizer assim: porque ali o Senhor ordena a bênção. Diga comigo, porque ali o Senhor ordena a bênção. Ali na onde? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em aonde há união, o Senhor ordena a bênção. Onde há união, o óleo desce sobre a cabeça, tem unção. E o profeta Isaías, no capítulo 10, versículo 27, ele diz: e acontecerá naquele dia, que a sua carga será tirada do teu ombro, e o teu jugo sairá do teu pescoço, e o teu jugo será despedaçado, por causa da unção. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Quero falar com você mais uma coisa. Comunhão da glória vindoura. Em Lucas capítulo 22, versículos 29 e 30, Jesus estava apaziguando uma situação na qual alguém queria: quem aqui é o maior? Quem aqui é o melhor? Quem aqui vai assentar à tua direita? E Jesus então diz assim para aquelas pessoas que estavam ali, Lucas capítulo de número 29, a Bíblia diz assim, então ali, a palavra de Deus nos diz, que Lucas capítulo 22, desculpa, versículo 29, diz assim: eu vos destino o reino, como o meu Pai me destinou, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Ou seja, eu vos destino ao meu reino, para que comais e bebais. Em outras palavras, lá nós vamos ter comunhão. Nós temos comunhão aqui, mas nós vamos ter comunhão lá. Apocalipse termina com as bodas do Cordeiro, uma grande festa. Eu tenho dito, por onde eu tenho passado aos pastores, eles me perguntam, qual é a melhor ferramenta de evangelismo? Eu falo, é comida. Não existe nada melhor para evangelizar do que comida. Faz uma reunião de oração, parece 1 ou 2, faz um churrasco, até quem não foi convidado vai. Eles falavam antigamente sapo, hoje essa galera aí fala o quê? Penetra? Melhorou, né? Eu acho que o sapo ficaria melhor ainda. Mas, sabe o que ocorre? O primeiro problema que aconteceu no mundo foi por causa de comida. Sim ou não? Deus diz, da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Comer deu problema. E lá em Apocalipse, quando tudo está acabando, termina com o que a Bíblia? Comida. Comida é um negócio muito de Deus, irmão. É uma coisa muito boa. Quem aqui gosta de comida, diga amém. Está vendo? Se não fosse bom, ninguém falava nada. E agora Jesus está falando que vamos sentar na mesa com Ele, e vamos comer, e vamos beber. Sabe, quem sofre, se você ler o contexto, você vai ver que Jesus está falando daqueles que sofrem por causa dEle. O que eu posso te dizer é, quem sofre nessa terra por causa de Cristo, terá acesso à comunhão na glória com Ele. O Salmo 23, ele nos mostra essa comunhão. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Sabe uma coisa interessante nesse Salmo? É que quando eu leio esse Salmo, você começa a ver um processo crescente de comunhão. O Salmo começa falando de pasto, que aí vai comer pasto, nos chamando de ovelha. O Salmo diz o seguinte: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas
tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe que coisa interessante? Mas quando o salmo termina, ele termina assim: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só que coisa interessante. Ele chama para pastos verdejantes, para águas tranquilas. Ou seja, quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele te leva a pastos verdejantes. A sua primeira comunhão com Ele, o seu primeiro contato com Ele, quando você se rende a Ele, Ele começa um momento de suprir na sua vida. E aí então, Ele começa a suprir pastos verdejantes, saciar as suas necessidades, refrigera a minha alma, os problemas emocionais, as cargas emocionais que nos acompanham, tantos problemas, tanta coisa que atormenta a nossa mente, que atormenta o nosso inconsciente, o nosso ser psicológico, a nossa alma, o nosso psique. Começa a haver um refrigério dentro de nós. E aí as pessoas, nós começamos a dizer: olha, minha vida está sendo transformada, algo está acontecendo comigo, Jesus está fazendo algo maravilhoso. Você se apaixona tanto por Jesus, que Jesus continua suprindo, Ele continua suprindo, Ele vai suprindo, só que você diz: Senhor, eu quero mais, aí o Senhor diz: você quer mais, filho? Sim, Senhor, eu quero mais. Aí o Senhor te tira do pasto verdejante, te tira das águas tranquilas e te coloca no vale da sombra da morte. E ali no vale da sombra da morte, já não é mais pasto verdejante, já não é água tranquila, já não tem refrigério de alma, pelo contrário, é uma aflição, é uma pressão, é luta, é perseguição, é sofrimento, é dor. Tem hora que você olha para o céu e diz: Deus, tira a minha vida, eu não suporto mais. Senhor, eu não aguento mais, é tanta luta. Porque os problemas, quando eles vêm, problema não anda sozinho, irmão, problema anda acompanhado. Vem um problema financeiro, você pode saber, sua coluna vai doer no outro dia, aí começa a coluna, aí vem um problema com o filho, aí vem uma coisa, é desse jeito. E ali você se vê dentro de um vale de sombra da morte. Pastor, mas estava tão bom, estava, mas vai melhorar, porque agora você não vai comer pasto mais. Você não vai comer mais, você não vai ficar em águas tranquilas mais. É outro nível, agora você não é ovelha mais. Pastor, mas no vale da sombra da morte, como é que eu vou resolver isso? Sabe, é uma sensação muito ruim. Você pensa que está sozinho, você olha para a esquerda, o pastor desapareceu. Você olha para a direita, os irmãos sumiram. Parece que você ficou sozinho, abandonado. Você pede oração 1, a linha cai, o telefone desliga. Você tem uma sensação de abandono, você tem uma sensação de descaso, você tem uma sensação de desprezo. Parece que todo mundo virou as costas, seus amigos podiam te ajudar, não estão te ajudando. A igreja que você frequenta, sumiu tudo. Mas é o próprio Deus fazendo isso, para você sentir-se sozinho, e você lembrar de uma coisa: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Todo mundo me abandonou, mas Ele está do meu lado. Todo mundo fugiu, mas Ele está comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Nos primeiros versículos, Ele te guia a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Nos primeiros versículos, você vê a mão de Deus, você vê a provisão de Deus. Mas no vale da sombra da morte, não é que você vai ver a mão de Deus, você não vai ver a provisão de Deus, você vai ter a presença de Deus. Nos pastos verdejantes, você goza dos benefícios. No vale da sombra da morte, você goza da presença. Eu gosto muito da tradução original, porque a tradução original do Salmo 23 não é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A tradução original é: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Essa é a tradução original. E Ele
não me faltará. Depois que você passa pelo vale da sombra da morte, pastor, mas tem que passar? Tem. Sabe, eu queria te poupar de muita coisa na vida, mas tem muita coisa que você vai ter que passar. A gente que diz, sabe, eu estou passando uma tempestade. Sabe, Deus não vai te livrar da tempestade. Ele pode até te livrar, mas em muitas situações Ele não te livra da tempestade. Mas Ele passa com você na tempestade. Se não me engano é Isaías que diz, se passares pelas águas, não te afogarás. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Mas você vai passar. Que vai passar, vai passar. Vai passar, mas Ele passa com você. Ele está do seu lado. Ele te ampara, Ele te segura, Ele está ali. E quando você sai do vale da sombra da morte agora, o que acontece com você? Logo que sai do vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Tua vara e Teu cajado me consolas. E agora o que acontece? Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus. Preparas uma mesa, nós vamos comer. O meu cálice vai transbordar na presença dos meus inimigos. Mas por que na presença dos meus inimigos? Para eles saberem que eu estou em comunhão com o meu Deus. Eu fui provado e aprovado. Eu passei no vale, estava com Ele e Ele comigo. E agora eu tenho comunhão com Ele. Eu tenho acesso a Ele. Já não sou mais uma ovelha, agora eu sou filho do Rei. E por último, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Diga comigo, a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Você viu a Trindade agindo? Deus, Jesus e o Espírito Santo. De Jesus, eu tenho uma graça. E o que é graça? Favor imerecido. Algo que eu não mereço, eu recebi dele. De Deus eu tenho o quê? O amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça tenha vida eterna. De Deus eu tenho o amor. De Jesus eu tenho a graça. Mas do Espírito Santo eu tenho o quê? Comunhão. Eis que eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei sobre vós a promessa do Pai. O Consolador, Ele estará convosco. Ele vos guiará em toda a verdade. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele revelará tudo sobre mim. Ele vos ajudará, Romanos 8. Nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Todos aqueles que são nascidos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo não é um calor. O Espírito Santo é uma pessoa. Uma pessoa. Deus cuidou do Antigo Testamento, trabalhando o tempo todo no Antigo Testamento. Jesus começa a trabalhar nos Evangelhos. E morre e ressuscita. E o Espírito Santo começa a trabalhar em Atos até os dias de hoje. Quem te convenceu do pecado, da justiça e do juízo? Foi o Espírito Santo. E o que Ele quer ser? Teu amigo. Só isso. Tudo o que Ele quer é ser seu amigo. Eu estou falando do relacionamento mais elevado que você pode ter. Comunhão com o Espírito Santo. Sabe, você pode ser amigo do governador. Você pode ser amigo do embaixador.
Você pode ser amigo do presidente. Você pode ter grandes amigos e autoridades e dizer, olha, eu tenho aqui, telefone aqui do presidente. Ligo para ele a hora que eu quiser, meu amigo. Olha, eu ligo aqui para o governador a hora que eu quiser, meu amigo. Eu te digo que o maior nível de relacionamento não é o presidente, não é o governador, é você ter relacionamento com o Espírito Santo. É você dizer, olha, eu e ele somos chegados. A pergunta que eu te faço é, e aqui eu paro, que tipo de comunhão você tem com o Espírito Santo? Quantas vezes você tem falado com Ele? O que você conversou com Ele hoje, nesse dia? Quantas vezes por dia você conversa com Ele? Eu não estou falando de parar e orar e chegar ali e fechar a porta. Senhor, em nome... Não, isso é ótimo, é bom, é maravilhoso. Tempo de oração, extremamente importante. Mas se você criar o hábito de entender o Espírito Santo como uma pessoa, quando você entra no carro, ele entra com você. Quando você chega no supermercado, ele entra com você. Você chegar a ponto de falar, Espírito Santo, essa água aqui hoje está cara, hein? Você desenvolvesse. Porque se ele é um amigo e é uma pessoa, você tem que tratá-lo como tal, não como uma religião. Porque a religião não te levará a nada, mas um relacionamento saudável e verdadeiro com Ele. Você vai ver que Ele vai te visitar. Aqueles momentos que você está ali pensando, como é que eu vou resolver isso? Como que eu vou sair dessa situação? Que telefonema que eu dou? Como é que eu vou fazer esse negócio? Como que eu faço aquilo? De repente vem aquela vozinha no seu ouvido e diz assim, faz isso, isso e isso. Você vai lá e faz, meu Deus, mas como é que eu não tinha visto? Que ideia maravilhosa! Quem está entendendo o que eu estou falando? Vamos nos colocar em pé nesse momento. Fecha os teus olhos. A comunhão te dá acesso. Jantar com Deus, almoçar com Deus, conversar com Deus. Ter algo em comum, porque isso é comunhão. Algo em comum. Algo em comum. Com seus olhos fechados. Comece a fazer uma reflexão da sua vida agora. Como é que está a tua comunhão com Ele? O que você e Ele têm vivido? Se você quer subir às alturas, tenha comunhão com Ele. Eu te dei tantos exemplos, eu poderia te dar tantos. Nós poderíamos ficar a noite toda estudando a Bíblia aqui, eu te falando de fatos de comunhão com Deus. Mas não é de teoria que você precisa de prática. Você precisa nessa noite se posicionar e dizer, Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, isso que esse pastor falou hoje, eu quero para a minha vida, pastor. Eu quero isso para mim. Eu quero viver essa comunhão intensa com Deus. Eu quero ter intimidade com Ele. Eu quero ser amigo dEle, como a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus, porque Deus falava com Moisés face a face, face to face, face a face, e conversava como um amigo. Com seus olhos fechados. Começa a olhar para dentro de você. Começa a olhar para dentro de você. E começa a repensar a sua vida com Deus. Se você não tem sido mais uma pessoa religiosa, alguém que tem uma religião evangélica e diz, não, eu sou evangélico, eu creio na Bíblia, só. Ou você é alguém que realmente, ou você, não, eu sou católico, eu vou na missa, ou você é alguém que realmente fala, não, sabe, não é ser evangélico, é ter comunhão, é ter relacionamento. A única razão, irmão, a única razão, minha irmã, pela qual você respira ainda e está em cima dessa terra dos viventes, a única razão pela qual você existe nessa face da terra,
é simplesmente para se relacionar com Deus. A única razão desse microfone existir é para resolver meu problema de comunicação. A única razão de uma roda existir é para resolver o problema de mobilização de um veículo. A única razão de você existir é para ter relacionamento com Deus. Você foi gerado à imagem e à semelhança de Deus. Dentro de você há um buraco, há um vazio do tamanho de Deus, que bebidas não vão preencher, noitadas não vão preencher, posses e bens materiais não vão preencher. Você pode ter tudo e dizer: ainda me falta algo, eu estou vazio. E as pessoas ao seu redor vão dizer: olha, não fala isso, você é uma pessoa maravilhosa, você tem tudo que alguém pode desejar ter nessa vida, você tem uma família maravilhosa, um marido maravilhoso, filhos maravilhosos, você tem uma casa maravilhosa, você tem saúde, você tem tudo, mas dentro de você é um vazio, e esse vazio, a religião não pode preencher, mas a presença dele preenche. Com seus olhos fechados, eu vou pedir para que a presença dele desça aqui, como foi naquele monte com Moisés, uma nuvem desceu ali, uma nuvem de glória desceu ali, com seus olhos fechados. Eu só quero te pedir um favor, permita-se, se desarme agora, se desarme de vergonha, se desarme de achismos, se desarme de teorias, se desarme do que as pessoas vão pensar de você, se permita, porque Ele virá sobre você, e quando Ele vier, você vai começar a chorar, Ele vai inundar o teu ser, lágrimas vão brotar nos teus olhos, como um rio que desce, mas não é lágrima de tristeza, é uma lágrima de alegria, de libertação, de transformação, de câmbio, de mudança de vida. Deixa Ele vir, doce e meigo e santo Espírito. Tu és lindo, Senhor, Tu és maravilhoso, nós Te amamos, Senhor, na beleza da Tua santidade, nós Te amamos. Tu és a pessoa mais linda do mundo, Tu és a pessoa mais maravilhosa do mundo, e nós Te adoramos, nós Te amamos, nós queremos Te pedir, Senhor, deixa nós sentirmos nessa noite uma pontinha da Tua glória.